Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Nesse vídeo aqui eu vou responder a Ney. Ney é uma pessoa que me escreveu, certo? Contando um pouco da história dele, só para resumir aqui, para contextualizar vocês. Ele sempre gostou bastante de música, mas num determinado momento da vida ele resolveu ter um comércio próprio, porque não acreditava muito na possibilidade dele sobreviver, né, apenas com o trabalho com música, com a arte e tudo mais. E aí ele agora está nesse momento assim, balançado, né, querendo voltar para esse projeto da música e perguntando o que eu acho em relação a isso. Né? E eu acho que essa é uma dúvida assim, muito comum, né, nas pessoas, se a gente consegue sobreviver apenas com música ou se a gente tem que fazer outras coisas e deixar a música num campo de hobby, numa esfera mais prazerosa, mais da diversão, do lazer, digamos assim. Se é que pode se dizer alguma coisa sobre isso, chamar a música de lazer. Mas assim, uma atividade que não seja a principal atividade que seja a fonte geradora de renda do sustento da família ou da pessoa, certo? Então o que acontece? Atualmente sim, a música é o que me sustenta, né? Eu trabalho, né, não apenas como regente, vocês veem que eu faço essas aulas, eu estou já criando cursos para o Hotmart, fazendo toda essa movimentação, mas como eu falei em um vídeo anterior, isso tudo leva tempo, isso deve ser construído, isso não acontece assim de uma hora para outra. Então, Ney, a minha sugestão é, se você quer realmente fazer isso, né, faça de uma forma planejada e de uma forma gradativa. No seguinte sentido, você não precisa sair do seu comércio agora, você não precisa se desfazer do seu comércio agora para arriscar tudo na música. Planeje o tempo, e isso vale para todo mundo, o tempo ele deve ser pensado de forma que ele nos fortaleça, né? De forma que a gente fique mais forte, que a gente fique mais com mais conhecimento, que a gente ganhe experiência e que tudo isso seja contado a nosso favor. Não é isso o que acontece? Uma das dúvidas mais cruéis e mais humanas nesse mundo da gente, nesse mundo pós-moderno, onde a gente precisa correr muito para ganhar dinheiro, para pagar conta. Uma das dúvidas mais cruéis, que pelo menos isso me inquietou sempre, como é que eu posso fazer? Né? Uma coisa que eu preciso fazer eu preciso transformar o meu tempo em dinheiro para eu poder pagar as minhas contas, para eu poder continuar investindo em equipamento, para eu poder sustentar minha família, para eu poder fazer essas coisas todas. Então a gente deve pensar sempre dessa maneira. O músico também paga a conta, porque existe aquela coisa assim, mas ele é músico, ele é feliz, ele toca todo dia, ele se... Sim, cara, mas é uma profissão também. Exigiu um conhecimento, exigiu um esforço para estudo, exigiu um investimento para curso, existe tudo isso, tudo isso, tudo isso. Como se você fosse um médico, como se você fosse um advogado, como se você fosse um professor, como se você fosse um enfermeiro. Tudo você tem que concentrar seu conhecimento para aquela área de atuação ali que você está indo e deve sempre se preocupar com isso, né? Essa era a minha maior inquietação. Como é que eu vou fazer? Eu preciso transformar o meu tempo em dinheiro. Eu preciso fazer isso para eu poder sobreviver, certo? Uma das coisas que no início mais me incomodava era, chegava no final do mês e eu tinha que escolher. Essa conta eu vou poder pagar agora, essa aqui eu não vou poder pagar agora, vai ter que esperar um pouco, certo? Mas isso é uma etapa. Se você encara isso como uma coisa definitiva, então aí é você que está errado. Né? Porque o que você pode fazer para mudar isso? E aí você começa a se questionar.
E aí você começa a encontrar soluções. Se você encara uma coisa como uma verdade absoluta, aquilo ali, isso aqui não tem mais jeito, então eu não vou poder mais fazer isso aqui. Tem coisas, tem contas que você não pode abrir mão, né? Conta de luz você não pode abrir mão, conta de água você não pode abrir mão, condomínio, para quem mora em condomínio, você não pode abrir mão, né? Às vezes o carro é uma necessidade real, né? E aí com o carro vem todos os impostos, vem todo o combustível, vem toda a manutenção, vem, enfim, né? Então tem coisas que não dá pra gente abrir mão. Você pode falar, eu tenho um luxo aqui de, sei lá, sair para ir para um restaurante uma vez por mês. Isso aí eu vou ter que abrir mão. Ok, você abre mão, mas são coisas que você tem que ir pensando, certo? Como resolver? Voltando para o foco aqui da música. Eu, quando terminei a minha atuação lá na escola de música da UFBA, eu pude escolher. Eu estava terminando aquela experiência de 2 anos na universidade, que eu descobri que não era uma coisa que eu queria fazer de forma continuada para o resto da minha vida. Eu trabalhava com sonorização também, eu tinha um pequeno sistema de som que eu levava para casamentos, para pequenos eventos. E aí o que acontece? Eu considerei a seguinte hipótese: para eu ser feliz, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tocar, eu preciso fazer arranjo, eu preciso ensinar, eu preciso me apresentar, eu preciso ensaiar. E foi aí que eu percebi que os corais me davam toda essa possibilidade, né, de fazer tudo isso. E também precisava ganhar uma grana. Né? Eu estava com um filho, Vitor, em 2010, Vitor tinha 6 anos de idade. Né? Então eu precisava também fazer uma grana, eu não podia simplesmente falar, vou tocar e pronto, vou tocar. E aí eu cheguei nessa conclusão de que o coral, né, era uma possibilidade real de eu fazer tudo isso. Então eu comecei a concentrar o meu esforço no coral. O que eu fiz? Eu percebi que eu tinha carisma, né? Essa é uma coisa, as pessoas gostam da maneira como eu trato as pessoas e como as pessoas aprendem e como as pessoas gostam dos meus grupos e dos meus arranjos. Nessa época eu usava playback, eu não tocava tão bem o piano. E aí eu falei, bom, assim, então se eu quero trabalhar com coral, uma coisa que eu quero fazer logo de cara é melhorar meu piano. Uma coisa que eu preciso fazer, melhor dizendo, é logo de cara melhorar meu piano. E aí comecei a estudar todo dia. E aí eu comecei a conseguir alguns arranjos, né? E aí eu falava assim, poxa, esse arranjo funciona para um grupo, mas não funciona para aquele outro grupo. E aí eu comecei a perceber que os grupos eles tinham características às vezes um pouco diferentes um do outro, e que um arranjo que funcionava bem no grupo A não funcionava bem no grupo B e vice-versa, certo? E aí o que eu comecei a fazer então? Eu falei, eu preciso começar a criar os meus arranjos muito voltados para aqueles grupos. Melhor coisa que eu podia ter feito, cara. Desenvolvido meu piano e começar a pensar arranjos para os grupos. Hoje, é claro, eu não faço um arranjo e uso em um grupo especificamente. Né? Eu consigo usar para 3, 4, mas tem arranjos que eu faço com um nível de complexidade maior que não são todos os grupos que conseguem cantar bem, porque essa é uma outra questão. Se você leva um arranjo muito difícil para um grupo e aí aquele grupo não consegue cantar aquilo, é uma frustração enorme para o grupo e para você que está conduzindo aquele grupo, certo? Então, essa é uma das habilidades também que o maestro ele deve ter, ele deve pensar. Esse arranjo aqui, eu adoro esse arranjo, beleza. Mas ele funciona bem nesse grupo aqui que eu tenho atualmente para trabalhar? E se ele não funciona bem, não quer dizer que ele nunca vai funcionar bem. Quer dizer que você tem que trabalhar seu grupo para que ele em algum momento futuro possa cantar esse arranjo, certo? Então é muito por aí, é da gente planejar, da gente avaliar e da gente trabalhar. Para quê? Para que ali na frente a gente possa novamente avaliar, replanejar e trabalhar. Aí você avalia e aí você vê, e as coisas assim elas vão fluindo, certo? Então, Ney, esse conselho é muito real e muito prático, assim como aliás todas as minhas aulas.
verifique a sua atual condição hoje, né, no sentido de conduzir um grupo, né? No meu site tem muitos arranjos disponíveis, arranjos inclusive com gravações, né? Tem arranjos desde coisas muito simples até coisas mais complexas, né? Normalmente para coro misto, ou seja, voz feminina e voz masculina, certo? Algumas coisas a 2 vozes, algumas coisas a 3 vozes, algumas coisas a 4 vozes, certo? E muitas delas com gravação, porque eu também lido muito com leigos. Então o que acontece? O que a gente chama de leigo? A pessoa que não solfeja. Se a gente entregar uma partitura para ela, ela não consegue fazer aquilo. Mas a tecnologia atual permite que a gente o quê? Escute. É muito fácil hoje em dia a gente gravar uma melodia, passar para a pessoa no próprio celular escuta aquilo ali algumas vezes, ela já chega no ensaio conhecendo um pouco mais. E eu não me preocupo em fazer a melhor gravação do mundo não, certo? Tem problema de afinação nas minhas gravações, eu tô nem aí, cara, porque isso eu vou consertar no ensaio, certo? Eu vou trabalhar no ensaio. O áudio ele vem apenas como uma ferramenta para poder acelerar um pouquinho o meu processo, certo? Então é muito por aí, a gente avaliar o que a gente tem hoje, pensar o que a gente quer construir para o futuro e trabalhar nesse sentido, certo? Para o líder, para o maestro, ele tem que ter muito bem desenvolvidas algumas habilidades. Como eu falei, se ele vai tocar o piano, beleza, ele está ali. Se não, ele tem que ter alguma pessoa que toque ou um violão ou um piano, uma coisa que vai poder ajudá-lo nos ensaios e nas apresentações. Outra coisa é uma percepção, né, muito desenvolvida, quer dizer, você está ali com pessoas cantando na sua frente. Aquilo que elas estão cantando está correto? Né? Então faça o seguinte exercício, aquilo que você está ouvindo ali naquele momento, aquilo está bonito? Né? Então é muito assim, para o músico profissional, a gente não deve ficar apenas nessa questão, eu falo sempre isso, do tá bonito ou tá feio. A gente deve saber se está errado, o que é que está errado. Então um domínio dos intervalos, um domínio do arranjo que você está trabalhando, um domínio da letra do arranjo que você está trabalhando, certo? Um domínio do grupo. E às vezes você chega no ensaio e você vê que as pessoas estão dispersas, estão desconectadas. E aí você quer que faz? No aquecimento puxa para centrar um pouco, né? Então fazer os vocalizes, afinar, sempre... O vocalize é uma parte que eu digo para o meu grupo que é muito importante, porque é ali que eu vejo realmente a timbragem, né, do grupo, a afinação do grupo, porque depois é mais tranquilo, né? Então a gente precisa se preocupar com tudo isso, beleza? E sempre procurar melhorar. Se a gente para, se a gente fica num lugar só, se a gente fica ali naquela zona de conforto, vai chegar alguém, e aí essa é uma dificuldade quando a gente está em cidades grandes, né? A concorrência é muito grande. Quando a gente está em cidades menores, a concorrência diminui um pouco, beleza, mas nem por isso você deve relaxar. Por quê? Porque você é o cara, né? Você é a pessoa que quer fazer aquilo acontecer bem. E aí quando você faz isso acontecer bem, independente de você estar numa cidade grande ou numa cidade pequena, as outras pessoas começam a querer participar daquilo ali. Então aí você começa com um grupo, depois você vai ter 2, depois você vai ter 3, você vai ter mais, certo? A questão do grupo na empresa ou do grupo particular. Eu hoje tenho as duas coisas. Eu hoje não trabalho assim vinculado à escola, né? Não trabalho vinculado à igreja, né? Por quê? Porque eu conduzi minha vida assim para dentro de empresas e para grupos independentes. Tudo tem prós e contras. Os grupos independentes, eles me pagam ali, as pessoas me pagam uma mensalidade, mas o contra disso aí qual é? Quando chega janeiro e fevereiro, que a gente está de férias, minha renda cai, né? Nos grupos de empresas, o que acontece? A gente tem um pouco mais de possibilidade de arrecadação, né? A gente conversa um valor, acerta um valor e tudo mais, e as empresas pagam aquilo. Normalmente também em janeiro e fevereiro elas param, uma empresa ou outra que concorda, né? Quando você faz um valor maior, você divide isso por 12 meses e aí a empresa entende e paga isso durante o ano todo. Mas você perde um pouco de autonomia, porque muitas vezes a empresa chega assim, eu quero que minha empresa cante tal arranjo, eu não quero que minha empresa cante aquele outro arranjo, o coral da minha empresa. E aí você fica um pouco mais, claro, você conversa, você vai em função de um diálogo, né? Mas é bem por aí.
E hoje eu canalizo minha vida dessa forma, né? Entre fazer arranjos, apresentar esses arranjos, ensaiar esses arranjos. É muito divertido porque, como eu falei, eu lido com gente, né? Qual é o instrumento que você toca, Carlinhos? Eu toco um piano, um pouco, mas eu toco pessoas, né? Pessoas que estão ali se apresentando comigo, que estão ali cantando comigo, que estão aprendendo comigo, desenvolvendo comigo. E tem gente que canta comigo já há 20 anos. Tem gente que entrou agora há pouco, mas tem gente que já tem uma história grande, beleza? Como eu falei, o tempo é fundamental, beleza? Espero ter ajudado. Ney, brigadíssimo pela mensagem, muito linda a sua história. E é isso, eu espero estar encorajando, mas faça de uma forma planejada, de uma forma gradativa, nada brusco assim, vai dar muito resultado ali na frente, beleza? Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar. Valeu!